às vezes dá um soninho, né? Mas espero que todo mundo esteja pegando um cafezinho aí para poder acompanhar a gente aqui. A gente vai só esperar mais um ou dois minutinhos aqui, só para a gente aguardar o pessoal que está chegando no almoço, o pessoal que correu para pegar um café, o pessoal que correu para pegar uma água, para ir no banheiro, para estar todo mundo junto aqui com a gente, e aí a gente já inicia, beleza? Então, mais dois minutinhos a gente já retorna. Obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos novamente. Como eu falei, a gente deu alguns minutinhos. Espero que todo mundo esteja super bem aí, super confortável. Já quero começar agradecendo aqui a presença de todos para esse nosso repeat, né, nessa brincadeira que a gente trouxe, né, com as palavras para poder trazer startups que já são parceiras aqui da Vital e novas startups para reapresentar suas soluções, reapresentar quais os projetos que estão acontecendo aqui no nosso ecossistema aqui de São Paulo e falar um pouquinho das novidades e trazer um pouquinho mais de informação para vocês, né? Eu sou o Iveson Lourenço, eu sou o gerente de inovações aqui da FESP e estou liderando a Vital. E já quero agradecer também ao Vinícius, que nos ajudou aqui, que é nosso analista de inovações, que nos ajudou e tem atuado muito fortemente nessa comunidade que a gente tem construído junto com as startups e com vocês aí, Singulares e outros colaboradores e tudo mais, né? Então, é muito importante para a gente esse momento, é um momento que a gente consolida as visões e consolida as atividades que a gente tem feito durante o ano. Na nossa lista hoje de participantes, nossa lista hoje de apresentações, nós temos duas startups que são super parceiras nossas, que vocês já conhecem bastante, que é a Biodoc e a Interol.
né? Muitos de vocês já conhecem essas startups, então é legal que eles vão poder atualizar bem a visão deles, as soluções, os produtos, serviços que eles têm agregado aqui conosco. E também a gente tem três grandes parceiros, novos parceiros aqui que nós concretizamos essas colaborações neste ano de 2022, que é a Triageo, a Nama e a Datlo, tá? São três startups aí que estão agregando muito valor aí com a gente nesse último ano e com certeza vão continuar agregando com suas soluções e a nossa cooperação de sempre aqui com todos os envolvidos, tá? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e para a gente iniciar, né, esse nosso evento, esse nosso momento aqui de apresentações, eu queria convidar o Eliezer, né, que é um dos heads aqui da Biodoc, para ele começar uma apresentação para vocês e deixar todo mundo a par das novidades da Biodoc aqui no Sistema Paulista, aqui com a gente na FESP, na Vital. Eliezer, por favor, o Boa, microfone é Ives. seu, o show é seu. Valeu, obrigado. Tá me ouvindo, né? Estamos sim. Legal, bacana. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. É muito importante esse momento que a Vital tem trazendo para o sistema Unimed, né? Poder compartilhar, informar do que realmente a Vital está investindo, trazendo de oportunidade e abrindo as portas para que mais empresas possam participar disso. Para mim é uma alegria poder participar. Eu sempre, com esses 23 anos de história já no sistema Unimed, para mim é uma alegria poder participar. Bom, para quem não me conhece, eu já trabalho com o sistema Unimed há pelo menos 22 anos, indo para 23 agora. Começamos aqui muito modestamente atendendo o mercado do estado de São Paulo, depois as coisas começaram a expandir e hoje a gente já está em aproximadamente 6 ou 7 estados já com bastante singular na base. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui que vai me guiar para demonstrar para vocês. Vocês estão vendo, tá vendo, Ibsen, essa apresentação da Biodoc? Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre quem é a Biodoc. Vocês estão vendo uma apresentação, né? Tá aparecendo aí para vocês, né? Bacana. Então vamos lá. Biodoc é uma empresa que nasceu de uma demanda, de uma necessidade que as operadoras têm, que a maior parte das operadoras passam, né, que é um problema com fraude no atendimento, onde algumas pessoas se passam por algum paciente e acabam gerando problemas, não só problemas financeiros, mas também com problemas jurídicos até nessa parte. A Biodoc nasceu como um produto dentro da CloudMed, uma outra empresa da qual eu sou fundador, e com o passar do tempo, dentro do estado de São Paulo, algumas Unimed singulares já eram clientes do produto. A Unimed FESP fez um convite para a gente participar de uma RFP em 2019, e em 2019 nós acabamos sendo escolhidos para formar uma nova empresa em sociedade com a FESP. Então nasceu a empresa Biodoc. Foi assim que começou. Bom, e qual que é a principal dor que a Biodoc vem resolver? Como eu falei, a principal dor que a gente vem para resolver são as dores quando um paciente se passa por outro. Essa é a principal. Quando um paciente se passa por outro, a gente acaba tendo um prejuízo financeiro, porque a operadora acaba pagando por um atendimento que não deveria pagar, né? É uma pessoa que não é beneficiária, ela não é cliente do plano, ela não paga mensalmente. Então, isso acaba gerando uma fraude financeira, né? E aqui eu trago um número bastante modesto, inclusive, até acho que esse número seja maior. Dentro dos estudos que nós estamos fazendo, até aparece que 4% dessas fraudes dentro das autorizações, 4% dos atendimentos de consulta e ACDT possam ser fraudes. E eu vou trazer depois alguns números para mostrar para vocês do que nós já coletamos nesses últimos 2 anos de uso, 2 para 3 anos de uso da plataforma. E o segundo maior problema, quando uma pessoa se passa por outra, é no momento em que o paciente, por exemplo, eu não sou beneficiário do plano, me passo por alguém que é beneficiário do plano,
e eu sou diagnosticado com algum tipo de doença crônica, ou eu sou internado, vou a óbito durante a minha internação, e no prontuário médico vai que a outra pessoa veio a óbito, e não eu, né? Não o Eliezer. Isso é um problema que tem trazido muitos desconfortos e muito problema para dentro das operadoras, né? Outro dia eu vi casos de uma mulher que deu entrada no hospital no nome de outra grávida e teve o filho dentro do hospital como se fosse outra pessoa. O hospital já mandou para o cartório, fez todo o registro da criança e, na verdade, criou-se uma confusão gigantesca por conta disso. Então, esse é o nosso principal objetivo, é reduzir esse tipo de problema que as operadoras têm enfrentado, né? Bom, a gente tem, eu costumo dizer que biometria era algo até pouco tempo atrás inviável por questões de custo e problemas técnicos no momento da integração. A gente pode tirar esses dois da frente, né? Hoje o custo de implementação de um sistema de biometria facial, ele é muito mais baixo do que alguns anos atrás, porque ele não precisa de tecnologia diferenciada para poder fazer a coisa acontecer. Com uma webcam comum, com um notebook comum, é possível fazer o reconhecimento. E a implantação, da maneira como que nós criamos, com as APIs e todos os iframes que nós criamos e o manual de integração, facilita muito a integração hoje por parte dos autorizadores. Então, a gente se integra junto com o autorizador e o autorizador faz, então, a chamada para que a gente possa fazer a validação biométrica e, assim, liberar para a autorização da guia de atendimento ou da guia do procedimento em seguida. Bom, uma novidade é que a Biodoc é a empresa escolhida para ser, obviamente, parte da nova fintech que o sistema Unimed está lançando agora, né, que é a Unimed Pay. Então, a Unimed Pay já nasce com uma missão de trazer benefícios financeiros para o sistema Unimed, e um deles é a validação do atendimento através de uma máquina de cartão de crédito e débito, mas com a biometria já embarcada dentro dessa solução. E, obviamente, como a Biodoc tem participação da Unimed FESP, não seria diferente. Então, nós embarcamos a tecnologia de reconhecimento da Biodoc nisso. Bom, está aqui um resumo rápido de como que nós estamos posicionados no mercado, né? A gente tem hoje uma presença no território nacional bastante relevante, se comparado a 2 anos atrás. Então, nós já estamos com 46 operadoras de saúde já integradas, operando, e mais 12 operadoras em testes. Então, até primeiro trimestre de 2023, a gente deve chegar aí a 60 operadoras integradas, já finalizadas. Nós já estamos em 12 estados do Brasil, com 35 cidades somente dentro do estado de São Paulo. Metade das operadoras dentro do estado já são clientes Biodoc, e a gente tem feito um trabalho para aumentar e crescer cada vez mais isso, né, para ser cada vez mais relevante. A gente tem criado novas rotinas e novas features constantemente. Em 23 a gente vai trabalhar com muito mais densidade em trazer inovação, em trazer coisas novas. Só fazendo aqui um comparativo de 2021 para 2022, já que nós estamos encerrando o ano agora, né, em 2021 a gente nós tivemos uma quantidade de interações ali de 4 milhões e quase 5 milhões de interações. Quando eu falo de interações, são validações biométricas que deram resultados positivos ou negativos. Tivemos 900 mil tentativas de fraude e eram apenas 909 mil vidas atendidas até o final de 21. Agora em 22, finalizando agora em dezembro, até agora nós tivemos 13 milhões de interações, 13 milhões e meio de interações, com 3 milhões e 100 mil, quase 3 milhões e 100 mil tentativas de fraude para a utilização da plataforma. E já são mais de 3 milhões e meio de vidas atendidas. Então, o crescimento tem sido muito positivo, está sendo vertiginoso, e em 23 a gente quer consolidar mais ainda esse cenário, trazendo novas ideias, trazendo novas features que vão ajudar muito, inclusive nas auditorias através de aplicação mobile. Então, tem já várias iniciativas técnicas sendo desenvolvidas que a gente vai apresentar agora em 23. Tá? Tudo isso baseado no próprio feedback das operadoras que estão utilizando. Tá?
essas 46 Unimedes que vem usando, vem trazendo para a gente um feedback bem positivo. Isso tem ajudado a gente a crescer cada vez mais nessas questões técnicas. Falando de economia, o que a gente já conseguiu trazer dentro, isso analisando o estudo que nós temos desses últimos 3 anos, tá? A gente, para pequenas singulares, né, de pequeno porte, aquela que tem até 20 mil vidas, a gente traz uma economia de aproximadamente R$10 mil mensais, e o custo para elas é bem pequeno, é bem menor do que esse volume de economia que a gente traz. Para a operadora de médio porte, que fica ali entre 20 e 100 mil vidas, a gente traz uma economia de média de R$25 mil mensais. E dentro do nosso estudo, 8 operadoras que estão dentro do nosso portfólio, que estão acima de 100 mil vidas, a gente traz uma economia de, em média, R$160 mil mensais. Isso é muito positivo, né? Nós estamos falando de mais de R$1,5 milhão por ano para cada uma dessas operadoras. Tem sido bem positivo esses números. Bom, resumindo, nesses 3 anos já de implantação da Biodoc, né, que nós começamos ali em 2020 a operar o crescimento dela, então nós temos 2020, 2021 e agora 20, 21 e 22, na verdade 20, 21 e 22, nesses últimos 3 anos, pelo levantamento que nós fizemos, já são mais ou menos R$12 milhões que a Biodoc trouxe de economia para o sistema Unimed, para essas operadoras, né? E o investimento para que se tenha a Biodoc integrada foi bem menor do que os R$12 milhões. Então, para nós é um motivo de muito orgulho, uma satisfação saber que nós estamos trazendo esse número de economia para dentro do sistema. A gente, com a parceria agora com a Unimed Pay, a gente quer, nos próximos 2 anos, mais que dobrar esse número de economia que a gente quer trazer para o sistema. A Unimed Pay vai dar uma boa ajuda para capilarizar cada vez mais a Biodoc dentro das Unimedes no Brasil todo, né? Vai ser muito bom. Bom, já indo para o final, para os finalmente, esses são os principais autorizadores e sistemas de ERP que a gente está integrado, né? A gente tem integração com MK Saúde, com Solos, com TOTUS, com Interol, com Amplimed, com Psicologia Viva, a gente está fazendo agora, começando a integrar com Cardio. Então, cada vez mais outros sistemas estão se integrando. A gente tem uma conversa também com Tazi, da Philips, para poder fazer a integração, sem contar outros autorizadores próprios, como o próprio sistema da Unimed Campinas, que a Unimed Campinas também é integrado, mas o autorizador é deles. Então, a gente tem trabalhado para ter os principais autorizadores do sistema de gestão de saúde integrados, né? Bom, os principais parceiros que nós temos hoje, que tem levado o nome da Biodoc para o mercado, a Unimed Fesp, obviamente, por ter uma participação societária no negócio, a Unimed do Brasil, que também a gente está finalizando um ajuste contratual para que a Biodoc seja ferramenta de biometria facial para o Brasil e, obviamente, trazer alguns benefícios de custo menor, de custo reduzido para as Unimedes fora do estado de São Paulo, e a própria Psicologia Viva também, que tem levado a Biodoc, junto com o sistema dela de telemedicina para psicologia, em vários pontos do Brasil também. Não só dentro do sistema Unimed, mas para fora do sistema Unimed. Bom, eu estou finalizando aqui a minha apresentação e faltam 2 minutos. Esses são os dados de contato. Para quem quiser mais informação a respeito da Biodoc, pode mandar um e-mail. Esse telefone 999883165 é do nosso comercial, a Paula é a gestora comercial da Biodoc, e ela muito certamente vai estar disponível para ajudar no que for preciso. No próximo ano, em 23, pessoal, a gente tem no backlog, no nosso roadmap, pelo menos 6 novas implementações que vão mudar muito a plataforma de biometria. A gente está chamando de V2, né? A Biodoc vai entrar com uma remodelação tanto na parte de infraestrutura, para deixar cada vez mais segura a infraestrutura e com mais tempo no ar, com a previsibilidade de 99,9% de operação em live, a implementação de novas features no mobile. A gente vai implementar a integração com biometria facial também no mobile, para que
os consultórios que não tiverem webcam, não tiverem uma câmera, possam fazer a validação pelo smartphone, no aplicativo da Biodoc, inclusive as auditorias. A validação dos atendimentos que estão sendo considerados como irregulares poderem ser analisados e auditados através de um celular. Então tem bastante coisa nova, a gente deve lançar agora em janeiro um release do que vem pela frente, e todos os clientes que já usam o Biodoc vão receber esse notes, e todos os novos clientes que a gente estiver falando também vão receber esse notes do que a ferramenta tem e do que ela vai entregar agora em 23. Tá bom? Fico à disposição para ajudar no que for preciso. A nossa coleção de API dá para poder fazer integração, inclusive com totens e catracas, e a gente vai falar isso num outro momento. Tá bom? Obrigado mais uma vez, parabéns pela iniciativa aí da Vital, eu espero ter contribuído e conta comigo aí. Eliezer, muito obrigado pela parceria de sempre. Pessoal, tem os contatos do Eliezer aí, quem também quiser saber mais sobre a parceria, pode falar aqui com a gente da Vital, depois eu vou mandar uma pesquisa para vocês, lá tem todos os nossos dados de contato. Eu vou chamar agora o Matheus Eliezer, muito obrigado. Matheus da Datlo. Datlo é um player novo aqui, uma cara nova para todos vocês. Participou algumas pessoas da FESP que participaram da nossa aceleração desse ano, né? Nosso projeto Conexão Vital. A Datlo foi uma delas. O Matheus estava lá com a gente por alguns meses fazendo uma POC. Matheus, por favor, fique à vontade para poder apresentar quem que é a Datlo. Excelente. Bom, muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Ibsen, também pelo convite. Assim como a Vital e a FESP, né? Então, nós somos uma das novas startups, né? A gente iniciou nosso relacionamento com a FESP e com a Vital esse ano. E a Datlo é uma startup de inteligência geográfica. A gente busca ajudar as empresas a encontrarem oportunidades de negócio e crescimento por meio da localização, né? Cruzando diversos tipos de dados de localização. A gente atende empresas de vários segmentos, inclusive desde singulares até a própria FESP, dentro do sistema Unimed. E o que a gente faz? Nós fornecemos uma plataforma online, né, na nuvem, em que a gente reúne dezenas de bases de dados, tanto de fontes estruturadas como fontes não estruturadas. Fontes estruturadas vão ser a ANS, Receita Federal, Banco Central, Ministério do Trabalho, perfis de bases de dados desses locais, e fontes não estruturadas, então buscadores, né, motores de busca, mídias sociais, que ajudam a gente a enriquecer as informações. Com essas informações, vocês conseguem tanto enriquecer a rede de atendimento, conseguem encontrar novos clientes, potenciais associados, vocês conseguem direcionar produtos e estratégias de mercado. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para demonstrar também um pouquinho de como funciona. Bom, imagino que agora vocês consigam visualizar ali, ou ainda não? Estamos vendo sim, Matheus. Bom, excelente. Bom, então a Datlo é aqui de Maringá, no Paraná, e a gente começou em 2019, finalzinho de 2018, começo de 2019. Então, a gente começou desenvolvendo a plataforma para buscar facilitar o processo de análise de dados. A gente entende que hoje, grande parte do crescimento das empresas vem de insights gerados pelo conhecimento de mercado, por dados de mercado, só que ainda existem alguns problemas que a gente vem buscando resolver. Um deles é as plataformas serem muito técnicas, as ferramentas serem muito técnicas, de uma forma que fica difícil com que todo mundo consiga utilizar, todo mundo consiga usufruir da inteligência. Outra questão é a acuracidade de dados, que é fundamental para que as estratégias deem certo, né? Então, a gente desenvolveu a plataforma em torno disso. Nós fomos investidos por investidores no mundo todo, um deles o pessoal da Y Combinator, e a gente atende empresas também do mundo todo, algumas delas, o pessoal da Ambev, da Cargill, do Sicoob, do Sicredi. E como funciona a nossa plataforma, né? Aqui já é um pouquinho da tela dela. A gente busca dividir alguns níveis de análise, todos baseados em localização.
Então, você consegue mapear e identificar potencial tanto do nível macro, que é quando você quer identificar perfis de cidades, perfis de concorrentes, por exemplo, quais concorrentes estão atuando na minha região de atuação, quais são os serviços que eles oferecem, como que eles têm trabalhado, qual que é o nível de abrangência, a força que eles têm aqui, os preços praticados. Então, com isso, você consegue identificar o comportamento do mercado. E aí você também pode identificar, bom, então isso são os meus concorrentes, mas e o mercado que ainda não está com os meus concorrentes e nem comigo, né? Perfil da população, tanto perfil de idade, faixas etárias, aspectos de saúde, de consumo, de renda, tudo que pode influenciar tanto nas decisões de compra quanto na própria necessidade pelo serviço. Então, com isso, você consegue passar a identificar alguns gaps, né? Locais que você teria um grande potencial que ainda não estão sendo explorados. E isso pode partir desde o nível de cidades, né? Então, qual é o ranking de cidades, quais são as regiões, e você vai afunilando isso até que você consegue entrar nas cidades e ver de forma extremamente detalhada dentro delas, até o nível da rua. Então, todo esse perfil da população, perfil das empresas, quantas vidas podem ter ali que podem fazer parte da cooperativa. Então, uma das formas de fazer isso é, por exemplo, mapeando as empresas. Então, a gente mapeia por várias fontes. A Receita Federal é uma das fontes, ela é uma ótima fonte inicial, mas não pode ser uma fonte final, porque é necessário higienizar e enriquecer ela. Então, dentro da nossa plataforma, você consegue, por exemplo, identificar todas as empresas existentes, todas as informações sobre elas, endividamento, faixas de faturamento, de funcionários. Só que, além disso, a gente faz uma série de higienizações para, por exemplo, eliminar o pessoal que cadastra um telefone de contador, informações inconsistentes, as CNPJs que existem simplesmente por motivos tributários ou qualquer outro motivo de formalização de trabalho, mas que não representam uma empresa em si, às vezes não tem o valor comercial que você espera que ele tenha, então a gente busca já trazer isso de uma forma inteligente para vocês, além de enriquecer com outras informações sobre essas empresas que estão espalhadas pela internet em diversos locais, desde sites, catálogos, mídias sociais, para que vocês tenham uma forma de avaliar muito mais rica sobre a probabilidade dessa empresa de fato se tornar um cliente. Inclusive, a gente pode trazer isso na forma de algoritmos de recomendação para produtos e serviços específicos dentro da sua operação. Então, ali você conseguiria identificar quem podem ser seus potenciais clientes, qual é a melhor forma de atender ele e obter todas as informações para qualificar ou desqualificar, para entrar em contato, né? E a gente faz tudo isso, obviamente, né? Alinhado com a LGPD e com toda a privacidade de dados necessária, né? E, além disso, não é necessário que isso seja apenas feito por uma equipe de inteligência. É possível também, as pessoas técnicas conseguem se aprofundar de maneira extremamente avançada nas análises, porém, qualquer pessoa pode utilizar. Você pode criar hierarquias em que as pessoas veem apenas aquilo que é relevante para elas na rotina delas. Por isso que a gente tem clientes que têm centenas de usuários dentro da plataforma e você consegue democratizar tanto a busca pelas oportunidades quanto pela geração de insights, né, dentro das empresas. E aqui eu tenho alguns exemplos quando a gente olha para a linha comercial, só que com todas as informações que a gente tem, vocês podem, por exemplo, entender toda a conformidade da rede de atendimento, buscar melhorar ela, agilizar todo o processo de busca de novos profissionais, de enriquecimento dessa rede, podem buscar entender quais têm sido as principais necessidades das pessoas nas localidades que vocês atuam, que ainda não estão sendo tão bem atendidas, e quais são as melhores formas de atender. Hoje, cerca de 80% de todas as informações que existem, não na nossa plataforma, no mundo, são geolocalizadas, tem algum atributo de localização. E se uma informação tem um atributo de localização, você pode trazer ela para dentro da plataforma e pode gerar insights com ela para que você consiga extrair o máximo, né, dessas informações. Então, você pode criar essas visualizações, pode compartilhar e melhorar tanto o desempenho de vendas quanto de crescimento da qualidade da rede de atendimento, tomar decisões tanto estratégicas como práticas, né, no dia a dia, na rotina das pessoas.
E aqui eu trago algumas telas que podem ajudar a ter uma visão de um pouquinho como funciona a plataforma, né? Então, você consegue ir fazendo todas as análises e avaliações de maneira geolocalizada, consegue obter as informações detalhadas e granulares. Você pode trabalhar com um volume muito grande de informações. Então, para, por exemplo, fazer campanhas em massa, atingir muita gente ao mesmo tempo, sem se preocupar com o volume de dados, com quantidades, isso é bem tranquilo. Você pode mapear todas as regiões de aquecimento da sua operação. Então, esse aquecimento pode ser vinculado a onde você mais tem clientes. Com base nisso, identificar quais são as características desses locais, encontrar outros locais dentro de uma cidade, por exemplo, que tem as mesmas características, porém ainda não tem muitos clientes. Então, identificar quem podem ser as vidas, por exemplo, quem podem ser as empresas, os potenciais novos associados que você teria ali. Pode trabalhar com séries históricas, com comparações entre cidades, entre situações, entre bairros, ou até entre empresas, né, players específicos. E é possível você explorar dados de N temas, né? Então, você tem ali toda a série de dados de saúde, profissionais de saúde, empresas, população, renda, consumo, porque por mais que algumas informações não estejam diretamente relacionadas a uma decisão cotidiana, elas ajudam a gerar alguns insights, encontrar padrões e correlações que ajudam a entender a vocação das localidades para determinados tipos de ação, né? Então, sejam essas ações voltadas a melhorar a operação atual, sejam elas voltadas ao crescimento, né? Então, todas as dinâmicas que acontecem nas cidades são influenciadas por diversos fatores, mesmo que não sejam diretamente relacionados, por exemplo, à saúde ou às operadoras de saúde, né? Então, eu deixei aqui alguns contatos, né? Nós gostamos bastante de atuar com as cooperativas, gostamos bastante de atuar com as singulares da Unimed. Então, seria muito interessante também poder expandir toda a nossa atuação junto ao sistema. Qualquer dúvida, se você quiser também uma amostra grátis, né, uma demonstração da nossa plataforma, um acesso ali para alguns dias para você poder testar, só entrar no nosso site ali, solicitar uma demonstração, que a gente consegue conversar com você e te fornecer todos esses testes, né? Agradeço novamente a oportunidade, tanto para o Ibsen quanto para o Vinícius, a FESP, a Vital, e eu espero que nossa parceria seja muito próxima. Bom, Matheus, muito obrigado. Pessoal, vocês viram um parceiro novo aqui para a gente poder desenvolver o sistema como um todo. Em 2023 vão ouvir falar bastante, né, de todos aqui, mas como Matheus novo, tem outros duas startups novas aqui. E a gente vai divulgar bastante. Qualquer dúvida, de novo, pode entrar em contato com a gente. Vou colocar também aqui a nossa avaliação de reação, que tem também o contato da Vital para vocês poderem falar com a gente, enviar dúvidas. E para agora eu vou chamar o Diego da Interol. Interol vocês conhecem bastante aí, um player, um parceiro de longa data nossa. Diego, consegue entrar aqui? Deixa eu ver. Pronto, liberei. O Interol vem fazendo um trabalho bem bacana com a gente. Olá, tudo bem? Opa, tudo bem, Diego? Bem, estão conseguindo me ouvir bem? Sim, sim. Legal, legal. Bom, obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Obrigado a todos que estão presentes aí, que estão dispostos a escutar um pouquinho mais. A Vinícius comentou aí do pessoal novo, mas a gente já está aqui há algum tempo, então, como vocês já conhecem um pouco da ferramenta, a ideia aqui é dar uma visão geral e também contar aí as novidades, né, que a Interol está lançando aí para os clientes que já são atuais e que os novos também vão ter acesso a essa grande, realmente uma grande melhoria na vida aí dos nossos beneficiários, né, dos beneficiários de vocês. Até agora que a gente falou de dados, o Eliezer comentou sobre a proteção, né, contra fraudes utilizando os dados biométricos. A gente viu agora uma apresentação toda voltada aí em dados, e a Interol ela não é diferente nesse sentido. Nós somos uma empresa de saúde que trabalha com dados, então a gente gera saúde através dos dados.
Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo, Vinícius, a apresentação? Está sim. Joia. Então, vamos lá. Quenterol, né? É uma empresa aí de saúde, como eu comentei, que já está que foi também uma união de duas grandes células de inovação de federações Unimedes. Uma delas foi a FESP, junto com a Federação do Estado do Ceará. Então, as duas se uniram e criaram a Interol. Hoje já são mais de 1 milhão de vidas que são tratadas dentro da nossa plataforma do sistema Unimed. Então, a gente tem clientes aí de norte a sul. Então, dentro de São Paulo, que é o público aqui, a gente tem São José dos Campos, tem São Carlos, implementando Pindamonhangaba, Jundiaí, Birigui, conversando aí com alguns outros. E como que a gente faz essa promoção de saúde, né, essa geração de saúde com os nossos dados? Através de uma plataforma de interoperabilidade. Então, a gente faz toda a junção desses dados, o compartilhamento seguro e também a análise desses dados para que a saúde possa ser tratada. Eu vou mostrar aqui já mais para baixo. Aqui alguns dos nossos principais parceiros, né? Então a gente desenvolveu a nossa ferramenta em cima da plataforma da InterSystems e, obviamente, a gente colocou toda a nossa inteligência, né? O nosso intelecto, toda a nossa propriedade intelectual em paralelo a essa ferramenta. A gente também, uma novidade aqui, a gente conseguiu há pouco tempo uma certificação da AWS que chama FTR. Então, nós estamos adequados às melhores práticas que a AWS considera tanto para o âmbito técnico quanto para o âmbito de negócio. Então, não só, eu tenho uma aplicação bem instalada, bem configurada, bem ajustada, mas também todos os meus processos de negócio são seguros e homologados para o que eles consideram como um bom sistema, uma boa plataforma, um bom parceiro. Então, essa é uma notícia muito boa para todos. E também temos a Biodoc, já foi citado, é uma integração que a gente fez há alguns meses. Então, quem conta já com a Biodoc hoje pode pode integrar com o sistema do RES da Interol e poder fazer autenticação de duplo fator, por exemplo, no aplicativo móvel, para gerar mais segurança para o seu beneficiário, ou pode integrar isso no autorizador médico do seu clínico, para que ele possa acessar esses dados. Então, é uma integração muito legal que pode trazer muito mais benefício aí para a Singular de vocês. E aqui um diagrama de como funciona, né? Do que eu comentei até agora. O RES, o Registro Eletrônico de Saúde, ele faz essa interoperabilidade, que é o quê? Não é só integrar os dados, não é só puxar o dado de um sistema e centralizar no RES e depois compartilhar, mas é entender das diversas formas que esses dados estão escritos, esses programas estão escritos do lado dos parceiros de vocês, sejam eles hospitais, sejam eles clínicas de imagens, sejam eles laboratórios, não importa qual sistema que ele está utilizando, do outro lado, nós conseguimos fazer essa integração e armazenar. Também fazemos o quê? Coletamos dos consultórios médicos. Então, a gente vai integrar junto com a sua software house do prontuário eletrônico que existe nas suas clínicas. Não precisa ser um único prontuário. Eu tenho MKData, eu tenho Amplimed, não tem problema. A interoperabilidade está aí justamente para resolver esse tipo de situação. Para o quê? Depois que todos esses dados estiverem centralizados, quando esse paciente for ser atendido num médico, num hospital que também esteja integrado com o Resinterol, quando a gente está falando aí, por enquanto, do sistema Unimed, esse médico ele vai ter muito mais subsídio para atender esse paciente. Então, imagina só, como eu comentei, né, nós temos clientes de norte a sul. Um exemplo que eu dou, um beneficiário de Florianópolis, ele vai passar as férias em Fortaleza e vai para o Beach Park. Eventualmente, ele precisa ser atendido lá em Fortaleza. Como as duas singulares, né, as duas operadoras estão integradas, o médico de Fortaleza conseguirá ter acesso a todos os dados que esse paciente tem e foi gerado dentro de Florianópolis ou de Blumenau, que também é um cliente nosso. Então, assim,
veja que esse médico ele vai ter muito mais subsídio para dar um atendimento melhor para o paciente. E o paciente sendo atendido mais rápido é saúde, né? Nesse caso, não é nem só questão de dinheiro, mas é saúde para ele. Vai ter muito mais subsídio. E, eventualmente, esse paciente precisou fazer um raio-x, um exame de laboratório nessa unidade, em outro estado, em outra operadora. Esse exame já vai subir para dentro do que a gente chama ali, né, do barramento, que é um dos módulos do registro eletrônico. Ele vai subir e ele vai ficar disponível na sua operadora de origem. E vamos imaginar o contrário. Alguém lá de Fortaleza foi passar as férias no Beto Carreiro. Precisou também ser atendido em alguma dessas singulares, Blumenau, Florianópolis. A mesma coisa vai acontecer. O médico dessa unidade vai conseguir ter acesso. Ok, a gente está dando exemplos aí de estados distintos e não falando do estado de São Paulo, mas no estado de São Paulo a gente tem bastante desse intercâmbio de atendimento acontecendo também. Isso vai ser possível, né? Com esse trabalho da gente envolver todo o estado de São Paulo dentro da operação do registro eletrônico, toda essa parte de intercâmbio, ela vai ser ativada naturalmente. A ferramenta já faz isso. Então, hoje, se um beneficiário de São Carlos vai ser atendido em São José dos Campos, esse intercâmbio já acontece, e vice-versa. Então, esse é um dos grandes benefícios que a gente traz para o beneficiário, é conseguir atendê-lo com mais velocidade, com mais subsídios e economizar aí com exames duplicados, que eventualmente já foram feitos. O médico, quando ele vai fazer a solicitação do exame, ele saberá se aquele exame já existe na ferramenta ou não, ele vai ser informado, a gente faz uma integração com os prontuários para que o prontuário informe se esse exame já existe na base, e então ele vai decidir se ele pede o exame ou não. Ah, ok, se eu falar de um exame de sangue, eventualmente ele pode custar pouco. Tá bom, mas multiplica isso com todos os exames de sangue que vocês precisam fazer, ou multiplica isso com várias ressonâncias, com vários exames de raio-x, é uma quantidade de dinheiro também que pode ser economizada, e mais uma vez, não é só dinheiro, tempo também é saúde. Você não precisa mandar o beneficiário mais uma vez ter uma autorização para ir até o prestador, agendar, ter que se deslocar, deixar de fazer outras coisas para ir fazer um exame que eventualmente já existe na ferramenta. E além disso, quando, por exemplo, no exame de raio-x, você está falando aí em submeter mais uma vez a pessoa a uma radiação. Então, você pode evitar com que isso aconteça. Então, esse é mais um benefício que a gente traz, sempre pensando aí na saúde do beneficiário. Uma outra integração que a gente tem legal é com os smartwatches, né? Uma vez que a gente fornece o aplicativo móvel para vocês, ou a gente utiliza o aplicativo que vocês já possuem, a gente consegue fazer a integração com o smartwatch para iniciar aí uma jornada de controle, por exemplo, de frequência cardíaca. Ok, tem controle de passos também, mas vamos pensar aí na frequência cardíaca. Você já consegue selecionar uma parte dos seus beneficiários para poder ter esse acompanhamento. E o beneficiário também terá todos esses dados na palma da mão com o aplicativo ou com o visualizador web que a gente fornece. Legal. Essa é a parte de integração. Eu vou mostrar aqui para vocês agora na prática. A ideia acho que é essa, não só ficar aqui no slide. Então, já deixei aberto. Esse aqui é um exemplo que o médico pode fazer para acessar a ferramenta. Então, a ideia é essa, a gente vê aqui tudo isso que eu falei dos exames integrados na prática, como que o médico acessa. Que eu estou fazendo um acesso pontual, como se ele não tivesse integrado com o prontuário eletrônico. Uma vez integrado, a gente consegue já fazer com que o prontuário abra o paciente no visualizador do RES exatamente para aquele médico. Aqui eu fiz um login, estou procurando aqui os registros de um paciente e o médico vai conseguir abrir, né? Então, considerando que o sistema esteja integrado com o prontuário eletrônico, ele já vai abrir direto. Então, o médico vai conseguir aqui ter acesso a todas as informações que já foram submetidas ao RES desse paciente. Então, aqui é um resumo dos últimos acontecimentos. Então, o médico vai conseguir aqui ver todas as evoluções médicas, ver todas as anamneses que foram feitas para esse paciente, todas as prescrições de remédios e eu comentei que é onde a gente consegue gerar a economia de tempo e de dinheiro de saúde para o paciente, tempo para o paciente e de economia para a operadora, são os exames. Então, eu consigo aqui, vocês podem ver, é um laudo que foi coletado diretamente do sistema LIS, de algum prestador ou do hospital, que sobe aqui para o médico visualizar. Então, se o médico for fazer
essa solicitação do prontuário eletrônico e esse autorizador tiver, não o autorizador em si, mas o prontuário que solicita estiver integrado com o RES, ele já vai conseguir ter acesso a esse exame. E aqui também um exemplo de imagem, né? Então eu consigo ter aqui o PDF ou mesmo clicar e ser direcionado para o PACS. Então, uma vez que o médico é direcionado para o PACS, sem ter que acessar um outro sistema, ele já consegue fazer o atendimento, fazer a navegação aqui de forma natural. Então, esse é um dos grandes benefícios aí que a gente fala de time para poder dar esse melhor atendimento para o paciente. O que mais que a gente tem aqui? Que é aí eu vou ir. Isso daqui é o que a gente já conhecia, a gente já estava bem acostumado, mas agora aqui eu vou mostrar para vocês as novidades que talvez não sejam todos que conhecem. Lembra que eu falei em tratar dados para a saúde? Então a gente já tem aqui indicadores, inclusive alguns clientes consideram isso como muito importante e a gente também, é onde a gente vai trabalhar com a saúde dos pacientes. Todos esses dados que eu coletei, todos esses exames, eles ficam disponíveis na ferramenta para que vocês possam criar aqui indicadores ou para que a gente possa criar indicadores de saúde. Então, aqui eu tenho um exemplo de indicadores que a gente chama de prioritários, que eu estou vendo se as pessoas, quem tem dislipidemia ou quem tem hipertensão. Aí eu consigo navegar e separar isso daqui por gênero, por sexo, e eu consigo, no final das contas, chegar na pessoa, né? Obviamente aqui os dados eles não vão ser abertos, mas a hora que eu clico, eu consigo navegar e saber qual é a pessoa que tem determinado problema. Então, essa é a saúde que a gente consegue gerar agora. É pegar todos aqueles dados estruturados e não estruturados que foram enviados para a ferramenta e gerar indicadores, sejam os que já existem, ou a gente pega o nosso corpo clínico junto com o corpo clínico de vocês para poder fazer isso. Mais um exemplo aqui, que a gente tem desses indicadores. Discopatia, a gente fez, aliás, em conjunto com um Dr. Mauro, que é da Federação de São Paulo. Eu consigo verificar não só quem tem discopatia, né, uma hérnia de disco, alguma coisa do gênero, porque isso um CID simples já vai determinar, mas eu posso trabalhar em quem possivelmente vai ter alguma discopatia. E nesse pessoal eu posso fazer um trabalho prévio para evitar com que ele faça eventualmente uma cirurgia. Então, mais uma vez, gerando saúde. Então, essa é um dos indicadores mais novos aí que saiu do forno, que está disponíveis para vocês. Então, eu consigo separar aqui, por exemplo, por sexo, para saber, ou pela faixa etária, ou pelos medicamentos que ele foi submetido, ou eventualmente a procedimentos. Então, mais dois exemplos aqui dessa questão de saúde. E posso ter não só para o corpo clínico, mas também para o corpo de gestão, de TI, um dashboard para que ele possa fazer a análise de como a ferramenta do RES está implantada, se os médicos estão usando, se eles estão acessando, porque quanto mais médico utilizando a ferramenta, você vai ter mais economia com, por exemplo, aquela questão da não necessidade de fazer exames duplicados. Então, a gente consegue, vocês, como gestores de TI, ou se for algum gestor de negócio, algum enfermeiro, alguma coisa, terá acesso a isso sem ter acesso aos exames, aos dados sensíveis, né, dos pacientes. E, para finalizar aqui, um nosso mais novo recurso, né, com muita alegria, a gente fez isso daqui, inclusive para um dos clientes atuais, ele quis fazer um trabalho agora no Outubro Rosa em relação a câncer de mama. Então, o que a gente faz? Hoje a gente já tem a capacidade, como muitos laboratórios não enviam os dados estruturados, eles enviam via PDFs, a gente tem a capacidade já de coletar todos esses PDFs, por exemplo, selecionar aqui um período, e eu posso digitar algum termo aqui, então a gente vai exatamente no termo aqui do câncer de mama, que eu acho que tem uma grande sinistralidade em todo o processo, mas enfim, não fiquem apegados a esse, e pesquisar dentro dos laudos, eventualmente, quem é que teve algum problema desse tipo, né? Então, deixa eu até abrir aqui um outro mais indicado. Eu posso pegar aqui, por exemplo, fazer aqui novamente. Pegar aqui o resultado dos exames, uma vez. E ter essas informações.
Então, o que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue trabalhar não simplesmente lendo que nem tem isso, mas cruzando as informações, assim como eu mostrei aqui que a gente faz em endoscopatia, cruzar também aqui nessa leitura de laudos, para que o corpo clínico de vocês possa definir algumas regras, ou que a gente possa definir regras aqui junto com vocês, para que a gente possa aí gerar essa questão de saúde. Obviamente, isso aqui também foi utilizado para o Novembro Azul e vai ser utilizado aí para diversas outras coisas. Então, entenda que todos os exames vão estar lá, estruturados, não estruturados, os resultados, e a gente vai conseguir fazer esse tratamento. Então, acho que é um pouco dessas novidades aqui que eu queria passar para vocês. Estou à disposição aí para que a gente possa conversar posteriormente. Agradeço aí a atenção. Diego, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, pelo excelente trabalho que você tem feito com todas as Unimedes aqui que estão participando do projeto com vocês, algo muito importante para o sistema como um todo. Obrigado mesmo. Legal. Também, Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade de entrar em contato com o Diego, entrar em contato com a gente. Eu vou chamar agora para apresentar o Rodrigo, deixa eu pegar aqui, e o Pedro, que são da Nama. Nama também, um parceiro novo, muitos é a primeira vez que vocês vão estar vendo. Ela participou também, foi uma das duas, né? A Dátilo foi uma, a Nama é outra startup que participou do nosso programa Conexão Vital, onde a gente acelera as startups, faz parceria com elas e uns projetos bacanas. Em 2023 vocês vão ver bem mais falar sobre Dátilo e Nama. E, Rodrigo, por favor, fique à vontade para poder apresentar. Rodrigo, você está no mudo. Pronto. Boa tarde a todos, obrigado, Vinícius. Venho falar um pouquinho da Nama e mostrar um pouquinho do trabalho que a gente fez em conjunto e destacar aqui o programa da Vital, né, que foi um programa extremamente bem organizado e produtivo, acho que para ambas as partes, principalmente aqui do nosso, que eu posso falar do nosso lado, isso foi bem fundamental aqui para a gente traçar desenvolvimento do produto e também uma visão do mercado em cima do trabalho que a gente desenvolveu aqui. A Nama é uma empresa que trabalha com inteligência artificial para entender a linguagem humana. Então, o que a gente faz é basicamente entender o texto e a semântica por detrás do texto, ou seja, o significado que existe em palavras, frases, conversas que estão em documentos, arquivos ou conversas por WhatsApp, por exemplo. E a partir daí a gente consegue gerar gatilhos ou automações de negócio. Então, vou mostrar aqui um pouquinho do nosso trabalho, né, do trabalho da Nama, e depois eu vou passar a palavra aí para o Pedro, que conduziu a esse processo aí junto com o pessoal da Vital. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Acho que estão. Sim. Legal, pessoal. Então, é isso que está no slide, né? A gente propõe que negócios e máquina consigam falar a mesma língua. Então, mais de 60% de todas as informações que existem no mundo digital são texto. E se a gente conseguir entender essas informações de forma automatizada, né? Então, é isso que nos motivou e nos motiva a trabalhar com esse tipo de tecnologia. A gente vem trabalhando com bastante marcas e grandes empresas que possuem processos distintos, que vão desde a gente conseguir ajudá-los a entender pilhas de documentos, ajudar a desovar fila aí de atendimento ao consumidor, ou atendimento ao público interno, e também organizar e trazer escala para processos, né? Como que a gente faz isso? A gente tem uma plataforma, uma API, um motor de inteligência artificial que ele é feito para entender linguagem. Então, a gente consegue alimentar ele por conversa de chat, conteúdo da internet, documentos, comentários, e a partir daí a gente consegue responder perguntas
consegue identificar padrões em texto, então responder perguntas ali que existem em documentos, mas não só como uma busca de palavras-chave, e sim conseguir trazer uma resposta baseada no sentido daquilo que você perguntou. A gente consegue entender padrões em texto, consegue saber, por exemplo, quais são as entidades que estão presentes dentro do texto, ou seja, o nome de um produto, o nome de um procedimento, uma quantidade de itens, valores, coisas que normalmente precisam de pessoas ou é difícil de você conseguir encontrar essas informações com as tecnologias que nem a gente está acostumado de busca de palavras-chave, por exemplo. Então, são várias capacidades que esse modelo tem. Então, a gente tem utilizado tecnologias que provavelmente vocês estão ouvindo falar ou já ouviram falar. Mais recentemente, aí, provavelmente vocês devem ter ouvido falar do GPT-3, ChatGPT, coisas que estão saindo bastante aí na mídia, que é aquela tecnologia que o computador escreve coisas. A gente usa modelos bem similares. São modelos que têm muitos dados que são processados, e por isso que a gente consegue entender de uma forma muito mais precisa e profunda. O nosso ponto é conseguir habilitar o que a gente chama de AI Heroes, né? Pessoas que trabalham dentro da empresa, que não são profissionais de tecnologia, desenvolvedores, matemáticos, cientistas de dados, e que têm essas necessidades de automatização. E a nossa ferramenta foi construída justamente para habilitar essas pessoas a conseguirem utilizar esse tipo de tecnologia sem precisar entender como que ela funciona. Então, é uma ferramenta que não precisa desenvolver código. Basicamente, você alimenta ela com os seus documentos, seus dados, e a partir daí dá para criar um processo de automação, um processo de desenvolvimento da solução. E aí eu acho que para contextualizar, principalmente aqui no contexto da Vital, vou trazer o Pedro, que trabalha conosco e foi fundamental aí para a condução e o sucesso desse projeto aqui entre a Vital e Nama. Pedro. Bom, olá pessoal, obrigado pela apresentação, Scott. E eu vou dar continuidade na nossa apresentação, mostrando um pouquinho do que foi desenvolvido junto à Vital e trazendo também algumas das novidades em relação ao que a Nama tem desenvolvido. Deixa eu só compartilhar a tela aqui novamente. Certo, então falando ali sobre o projeto desenvolvido junto com a Vital, a gente desenvolveu um dos nossos buscadores, que é o que a gente chama de buscador semântico, para dados de contrato, dentro dos contratos firmados entre a Unimed e as empresas de planos empresariais. Então, o principal desafio foi a gente trabalhar com uma base bastante diversa de dados desses documentos. Então, existem documentos ali que são PDFs de texto, existem documentos que são apenas imagens, e existe uma série de informações ali dentro que hoje os analistas precisam estar acompanhando diariamente atualização de contrato, verificar se existe uma cláusula ou não, verificar qual que é o processo de renovação de um determinado contrato e assim por diante. Então, algumas das perguntas, qual que é a segmentação assistencial, se o contrato tem contributariedade, qual que é a meta de sinistralidade e assim por diante. Então, normalmente, o que é feito hoje é o analista abre um documento, pesquisa ali dentro, busca essa informação e sai com a resposta. O que a gente fez, então, foi aplicar todos esses documentos no buscador de automação cognitiva, para que a gente tivesse algumas perguntas que pudessem estar sendo feitas a esses contratos e a gente conseguisse obter a resposta de forma imediata. Então, o que a gente fez foi construir justamente essa barra de busca, que é como se fosse um Google ali da Unimed, para que seja feita a busca nesses contratos. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta de que, qual é o nome comercial, e daí nesse contexto aqui a gente está falando ali dos planos comercializados. Então, dentro de um contrato existe mais de um produto sendo comercializado, então nesse caso é um Uniplan empresarial, padrão coletivo, tem o empresarial participativo especial e o master. Então, dentro desse processo, a gente consegue justamente extrair quais são os produtos que foram comercializados ali. A gente pode perguntar qual é a área de abrangência, e daí vem aqui que eu não coloquei a pergunta, não coloquei o acento, então ele consegue
extrapolar algumas dessas questões. Então, aqui os 3 produtos, eles são nacional. Eu posso perguntar qual é a formação do preço deste contrato? Ele é pré-pagamento. Posso também perguntar qual que é o limite de redução de uma massa populacional de um contrato que acabou de ser vinculado e assim por diante. Então, o ponto legal aqui é que, aos poucos, como a gente está trabalhando com inteligência artificial, deep learning, muitas vezes as regras que o modelo de inteligência artificial utiliza para sua aplicação vai além da própria compreensão nós mesmos ali da NAMA de como é que ele se comporta. Então, é um processo interessante que, aos poucos, os operadores dentro da Unimed também foram encontrando as melhores formas de fazer as perguntas, como extrair as informações mais rápido. E, nesse caso, independente do contrato que a gente esteja utilizando ali, a gente consegue utilizar algumas perguntas que são padrão e que trazem as respostas ali a partir de cada um deles. Então, no final das contas, a gente tem uma lista ali de cerca de 25 a 30 perguntas que conseguem extrair a maior parte das informações de cada um desses contratos. Então, dessa forma, a gente consegue extrair informações em lote, fazer análises gerenciais em cima dessa massa de contratos, para que justamente a gente tenha como ter ação em cima de dados que hoje são não estruturados. Então, imagine que, eventualmente, ele tem contratos que são imagens. O que a gente faz é passar essas imagens para um OCR, transformar tudo em texto e, eventualmente, fazer com que esse dado ele seja acionável do ponto de vista da Unimed. Eu vou finalizar aqui falando um pouco sobre o caso de uso. Então, a gente conseguiu ali indexar 100% dos contratos previstos. 73% dos contratos eram imagens, ou seja, a gente teve um desafio bem grande ali de converter justamente esses dados para texto antes mesmo de trabalhar com eles. A gente teve uma taxa de respostas objetivas, ou seja, aquelas respostas que vocês enxergam ali que dá uma resposta direta, em 62% dos casos. Nos outros 37%, a gente trouxe o parágrafo correto, trazendo as informações que eram necessárias para essa análise, porque dentro desse processo, a gente entrega 2 tipos de resposta. A resposta objetiva, que vem em negrito aqui, mas a gente também entrega a resposta contextualizada, ou seja, a gente apresenta ali de onde foi retirada aquela informação, o que é que justamente facilita ali no processo de busca. E, eventualmente, a gente também tem casos onde a gente consegue colocar os links de redirecionamento para, por exemplo, abrir um determinado documento, buscar uma determinada informação em uma RN da vida, para justamente acelerar o processo de análise e busca dessas informações. Então, esse caso aqui foi que 62% das perguntas já trouxeram as respostas objetivas e 37% trouxeram as respostas contextualizadas. Então, obviamente, foram 98,2% de respostas corretas, e todo mundo que trabalha com inteligência artificial sabe que esse é um índice bastante alto ali. A acurácia dos modelos normalmente gira em torno de indicadores bem mais baixos. A distribuição dos tipos de resposta ali, as diretas e indiretas, e a gente tem uma série de próximos passos ali que envolve a gente estar justamente treinando modelos para identificar melhor tipos de doença, processos, tratamentos e tudo mais. E daí entra justamente em uma das próximas demonstrações que a gente vai mostrar aqui em primeira mão, mas são modelos que a gente utiliza para extrair informações dentro de textos que podem estar justamente auxiliando ali na identificação de doenças, procedimentos que vão garantir que a gente tenha outras formas de estar atuando em cima desses dados não estruturados. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma interface um pouco menos limpa, como a apresentação, mas isso é uma ferramenta basicamente técnica, o extrator de entidade. Mas aqui eu posso estar fazendo passando alguns tipos de solicitação, que essas solicitações elas podem estar vindo por e-mail, por exemplo, ou podem estar vindo através de um WhatsApp da vida, enfim, a origem dele não afeta tanto, mas eu posso estar fazendo uma solicitação do seguinte tipo. Solicito a compra de Propofol 500 unidades no valor de 168 mil, o pagamento deve ser realizado até a sexta-feira ao fornecedor Blau Farmacêutica e a gente passa o CNPJ. Então, uma vez que eu passo esse tipo de informação dentro do produto NAMA, a gente consegue classificar qual que é o tipo de aquisição, a gente já faz a extração automática do CNPJ do fornecedor,
traz o nome do fornecedor, então fornecedor Blau Farmacêutica, a gente identifica que o item de compra é Propofol, o valor a ser pago é de 168 mil e a data é até sexta-feira, e o nosso motor entende que até sexta-feira é justamente ali 16/12, ou seja, amanhã. Então, dessa forma, a gente consegue entregar um grau de sofisticação e interpretação das informações que estão sendo recebidas de uma maneira muito mais alta. E a gente está numa fase ali, justamente com a Unimed, identificando novos casos de uso, com a Vital, identificando novos casos de uso. E, enfim, aqui eu vou dar um outro exemplo. Então, a gente consegue identificar que o item de compra são 10 sessões de terapia ABA, por exemplo, o valor a ser pago são 15 mil reais. Então, a partir de todas dessas tecnologias e de trabalhando um pouco mais a fundo com a equipe da Vital, a gente está começando a identificar novos casos de uso de como aplicar os motores de inteligência artificial, e isso garante que a gente tenha condições de estar explorando cada vez mais aplicações dentro do segmento. E daí, só para finalizar, eu vou deixar os nossos contatos ali, mas eu acho que é bastante interessante se algumas das equipes de vocês tiverem interesse em discutir casos de uso, aplicabilidade, a gente pode estar justamente se reunindo, marcando uma conversa, para estar explorando novas aplicações dentro dos casos de uso de vocês, dentro do dia a dia do negócio das singulares que estão aqui presentes. Então, era isso, e mais uma vez agradecer ao Vinícius e ao Ivesen, a toda a equipe da Unimed FESP pela oportunidade, porque realmente foi um programa muito bem estruturado e a gente conseguiu obter êxito bastante interessante nas aplicações. Pedro, Scott, muito obrigado pela apresentação, por toda a parceria que a gente tem tido aí. E realmente, pessoal, como o Pedro falou, essa parte de contratos foi o que a gente fez na aceleração, mas tem muitos outros casos de uso, então fiquem à vontade para poder entrar em contato com o Pedro, com o Scott, com a gente da Vital. Tá, gente, muito obrigado. Eu vou chamar agora o Júlio da Triagio. Deixa eu pegar aqui. Triagio também é um novo parceiro nosso. Muitas Unimeds já estão conhecendo, né? Esse ano, um parceiro que a gente firmou esse ano. Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Tudo bom, Vinícius? Nós temos feito um trabalho bem bacana. O Júlio vai contar um pouquinho mais sobre a Triagio, mas eles já estão com várias POCs em São Paulo, acredito que fora de São Paulo também. E, Júlio, por favor, fique à vontade de apresentar. Obrigado, Vinícius. Antes de mais nada queria dar os parabéns a ti e Ivesen pela iniciativa, né? Dizer que é sempre um prazer a gente conversar, né? E também aqui eu já vi, aqui eu vi na lista que tem vários amigos meus, tem várias pessoas que eu já conheço. Não sei se vocês estão olhando a minha tela. Vocês estão olhando a minha tela ou não? Todo mundo olhando? A gente já consegue ver sim, já, Júlio. Tá. Então é o seguinte, vou fazer uma apresentação que acho que é uns 10 minutos, acho que consigo passar tudo para vocês. Nossa solução chama-se Autoriza Aí, né? E ela é focada na auditoria pré, tá? Como que ela funciona? Né? Esse aqui é o modelo original. O procedimento, né, em uma Unimed, ele é solicitado, ele cai para o motor de regras, ele cai para parametrização, para árvore de decisão. Isso pode ser CGU, pode ser TASI, qualquer um dos ERPs. Ele cai para o autorizador, né? Com isso, ali, essa guia ela já pode ser finalizada, se caso dela só tem questões administrativas, né? Se tem um plano de pertinência clínica, algo que a Unimed tem que investigar mais a fundo, ela vai para a bandeja do médico auditor, tá? Isso é o processo original. O problema que a gente enxerga ali, pessoal, é que é um grande volume de trabalho manual do médico. O médico, o enfermeiro, ficam muito no cara crachá, ficam muito tempo fazendo guias fáceis, né? Aquela guia que a gente sabe que ia ser aprovada e ela quer para o médico. Qual a ideia? Então, por que a gente não cria uma inteligência para tirar da frente isso, né? Tirar da frente todo esse trabalho braçal e deixar o médico focado no 80-20, no 20% e 80% dos problemas, realmente, né? Porque com esse tempo todo, o médico ele fica sem tempo para fazer conciliação,
embasamento negativa, a judicialização, ele fica só no cara crachá, né? Então, a nossa ideia é qualificar, trabalhar junto ao médico auditor, para que a gente possa qualificar esse tempo, né, em que ele gaste realmente nas guias que vão dar problema, tá? E fora que, a partir disso, vem várias vantagens, que eu vou falar um pouco mais adiante. Aqui, então, como que a gente funciona? Nós somos uma API, né, uma freeway, é uma via de duas mãos, que é ligada exatamente na hora que essa guia, ela entra no sistema, ela chega no RP, ela passa para o autorizador e ele iria para o médico, nessa hora a gente é chamado, né? E em um segundo a guia vai para nós, a gente avalia a guia, a gente vê se existe pertinência já de ser aprovado, já devolve aprovado, finaliza a guia já, né? E ela nem passa na bandeja do médico auditor. Isso na prática o que acontece? Um médico teu abre 100 guias por dia. Ele vai começar a abrir a bandeja com 30, com 20, com 18, com 35, né? O número vai ser menor. O que a gente sabe, a nossa inteligência entende que ele vai aprovar, que ele aprovaria, né? Teve um tempo atrás, até eu fiz a apresentação, eu mostrei para eu até mostrei ali o painel de Campinas funcionando. Não sei se o Jean está aí, alguém de Campinas está aí. E a gente aprovou 60 guias em 1 minuto. É impossível qualquer médico auditor fazer 60 guias em 1 minuto, né? Só o tempo dele logar o sistema, abrir a máquina já dá 1 minuto, né? Então, exatamente aí a gente funciona. A gente entra, né, para ser uma segunda camada. O que eu vejo hoje, tá? As Unimed, elas estão dividindo a sua parte de autorização pré em 4 partes. Primeira parte, parametrização, parte administrativa. Isso tira um grande volume já, né? O famoso baixo risco, né? E também baixo custo. Segunda parte, segunda grande peneira, IA. Né? IA hoje é uma realidade, a gente já está em mais de 50 Unimedes hoje, temos vários clientes em São Paulo, estão rodando várias POCs aí em São Paulo. Também com o Leandro está aí, a gente está rodando POC lá com o Leandro lá em Bebedouro, por exemplo. E a terceira etapa é o médico, né, da Unimed, o médico cooperado, o médico que é da Singular. E o que ninguém resolveu, né, que tem uma especialidade, aí cai para um BDO. Cai para um BDO, que pode ser CBS, pode ser FESC, pode ser Setor de Serviços RS, ou tem outras empresas também que fazem isso, né? Estão fatiando a operação em 4 partes. Mas a IA, a gente entende que ela entrou na nossa vida para ficar. Tudo que é repetitivo, tudo que é padrão, tudo que é fácil de detectar o padrão, a IA ela vai subir e o homem vai ficar realmente com o que é diferenciado. Aqui tem alguns exemplos, tá? Como é que aqui a gente lida com sempre com 2 indicadores. Primeiro, a taxa de concordância. É quanto a minha IA concorda com o teu médico. Não adianta eu te dizer, olha só, pessoal, eu consigo fazer grande parte do trabalho fácil do teu médico, trabalho mecânico do teu médico, mas não fazer igual a ele. Então, a concordância a gente mira sempre 95 alto, tá? 95 para cima. A cada 100 guias, 5 guias só, a gente pode ter uma discordância, nós ou eles. E o segundo número é a taxa de aprovação. Primeiro caso ali, uma singular. A gente fez um teste, 97, essas 4 singulares são de São Paulo, tá? 97,44 de concordância com 86,16. Ou seja, a cada 1.000 guias, por 140 só para o médico auditor fazer. A gente tirou um trabalho, né? Um trabalho bem grande. E tudo isso em menos de 1 segundo. Mas como é que tu vê essa concordância, Júlio? Essa concordância eu vejo o seguinte, eu tenho uma retroalimentação. Uma parte das guias que são aprovadas, elas voltam para a bandeja do médico sem resposta, para ver se ele também iria aprovar, assim que eu faço, para ver se realmente a gente está se nós estamos concordando com ele, tá? Mas como é que faz essa mágica? Primeira coisa é machine learning, né? Aprendizagem de máquina. Quanto mais a máquina aprende, mais ela aprende, que é uma pessoa, né? Ela vai simplesmente desenvolvendo, conforme as respostas vão aparecendo, ela vai, esse cara responde assim, o seu Unimed responde assim, essa situação é feita dessa maneira, né? Então, machine learning é o primeiro princípio. O segundo, até ali, que vem de conta ali a apresentação do NAMA, né, que o Pedro e o Scott estavam fazendo, é o famoso NLP, aprendizagem de máquina, né, que é o famoso, a nossa capacidade de ler campos abertos. A gente consegue ler um dado que não é um dado estruturado. A gente tem uma Alexa, uma Siri, só para pertinência clínica. Ou seja, o que acontece com isso, tá? A gente consegue pegar pela semântica da palavra, assim como eles, você aparece no texto, ali no campo aberto, dado não estruturado. Menisco, ruptura, joelho. Ela entende pela semântica, isso é uma ruptura de menisco de joelho, né?
E com isso, ela já vê que isso pode ser uma mosaicoplastia ou uma artroscopia. Né? E com isso, ela já tira os códigos excludentes, ela já sabe se tua prova ou a PMI é mais caro ou mais barato e finaliza a guia para ti. Faz todas as cirurgias? Não. Grande maioria. Grande parte de racionalização, uma grande parte de cirurgia, né? A gente faz a PMI, a gente faz também remédios. Muito já está. A gente pode ir liberando, a gente pode ir colocando para funcionar, aprovando aos poucos. Não preciso liberar tudo de uma vez só. Vou mostrar mais em seguida. E o terceiro caso é o terceiro característica, é o famoso balde de tinta, né? A nossa IA nada mais é do que o modelo matemático da tua singular, dos teus resultados, com o resultado do resto do modelo. Hoje eu tenho respostas de mais de 50 Unimed. Então, eu já sei como o sistema Unimed pensa em quase todos os casos, né? E consigo ver o quanto que o teu médico se aproxima ou se afasta do padrão, o quanto o teu singular se afasta ou se aproxima do padrão. Vamos lá. Tem um tipo de procedimento lá que todo mundo aprova e que tu nega. Vou te dizer, cara, isso aqui vai dar problema. Todo mundo provando, tá negando, ele vai achar essa jurisprudência e vai em cima de ti. Ou vice-versa. Todo mundo nega algo que tu tá provando. Dizer, cara, isso aqui pode dar, isso aqui tu tá deixando já na mesa, tu não precisa provar isso aqui. Tu pode negar, né? Então a gente chama balde de tinta esse, né? Os dados são, vamos dizer, Unimed Araraquara tá ali com os dados, eu boto os dados do bebedouro, a cor muda, os dados de Campinas, os dados de Santos, e isso aí eles vão mudando, né? A tua resposta vai mudando, conforme o balde de tinta vai mudando a cor. Diferença do motor de regras para autores aí, né? Muita gente vende motor de regras, com uma IA e leva um mês, 2 aí para te implementar. IA tem que levar 2 dias. A diferença da IA para o motor de regras, o motor de regra tem que botar toda a regra. O Júlio vai para a direita, o Júlio vai para o meio, o Júlio vai para a esquerda, né? Nesse caso, aqui no autores aí, a gente consegue sair usando em 2 dias. Tu me passa uma base, ou minha IA já estuda e aprende como é que o teu médico faz, qual é a tua resposta, eu já saio fazendo, né? Então, a nossa implementação é rápida. Eu sempre dou o exemplo daquele filme do Garry Kasparov, xadrista, jogando contra o Deep Blue da IBM, xadrez, né? Primeira rodada o Kasparov ganha, depois o Deep Blue ganha, e cada vez ele ganha mais fácil, porque a máquina tem uma facilidade de detectar padrões muito maior do que o ser humano, o processamento muito maior também. O Kasparov seja um gênio, pensa em 1000 jogadas, a máquina pensa em milhões de jogadas. Então, só de tu, as pessoas perguntam, tá, mas se eu tiver alguma coisa que é particular. Se é particular, isso já está no teu sistema, isso já tem a tua resposta, e a MIA já vai entender a tua resposta, como aquela ser a tua exceção, né? Então, essa é a diferença. Então, fica a dica, vocês desconfiem quando te vendem IA e querem implementar em 2 meses. Bom, hoje temos aí mais de 50 singulares já que já atuam, hoje também estamos abrindo ponto de gestão, também condição de grupo, né? Em seguida, devemos ter uma outra solução também de auditoria pós, tá? E tem alguns cases aqui. Primeiro, o FESP. O FESP é um cliente nosso, a prova de conceito, um teste cego. A gente começou com 69,5% aí de aprovação. É um teste cego, né? O que é uma POC? A gente tem POC e tem trial. POC era o seguinte, tu vai me passar resultados aí do último ano, eu vou te dizer, olha só, no último ano, o teu médico teve que botar a mão em 10 mil guias. Se tivesse contratado o Julinho lá, 1º de janeiro do ano passado, as 10 mil guias, o teu médico bota a mão em 3 mil guias. Foi o que aconteceu com o FESP, né? Isso é um teste cego. E a gente faz isso em vários Unimedes, em que a gente não está integrado ainda no RP nativo. Alguns a gente já está nativo, como SGU, como Cardio e como Solos, né? Então, hoje, se tu quiser fazer se eu estou singular uma dessas 3, a gente faz um trial. O que é o trial? A gente bota simplesmente a gente só habilita com eles, homologa, né, com esses três RPs, te passa um token e tu sai usando. Usa 30 dias, 45 dias. E após disso, a gente já pode ter um número, né, para a gente calcular o nosso ROI, se faz sentido ou não. Em São Paulo, Bauru está fazendo o trial agora, né, está esperando a integração da CGU, né? A gente está fazendo POC, que são TOTs com Araraquara, com o Bebedouro, mas várias outras Unimedes aí, tá? Também com o Jundiaí, e já fizemos com 15 aí do estado de São Paulo, tá? Concordância da FESP, 97,3%, ou seja, cada 1000 guias, a gente discorda em 27 guias.
Santos. Aqui, por exemplo, aqui tem alguns exemplos aqui, como é que a gente mostra, né? Se a guia é SPCDT, se é internação, se é uma guia de prorrogação, tá? Também como é que é a classificação, se é baixo risco, se é racionalização, né? Como é que funciona também. Caso de Santos. Santos é uma média de produção nossa, tá? Santos é bem legal. Santos tem uma parte da produção automática de 90%. A combinação 95%. Aí ela responde 0,84%. Santos, na verdade, é um case, porque Santos ela começou com aprovação de mais ou menos uns 60 e poucos por cento quando rodou a POC, só que conforme Santos entrou em fevereiro, conforme tu vai conversando, tu vai pegando o resultado de Santos, a nossa IA vai aprendendo, o nosso inconclusivo vai diminuindo, e a nossa certeza da aprovação vai aumentando, né? Então, hoje a gente aumentou de 68% para 90% da produção automática de Santos, né? Ou seja, quase tudo para nós que chega de guia, a gente consegue já dar um andamento em Santos, tá? Aqui tem que aprovar, encaminhado por editor, ó. De aprovação no nível de guia. Tá? Uma coisa é nível de guia, outra coisa é nível de procedimento. A gente tem sempre nível de procedimento, né? Que é, os procedimentos eles fazem uma guia, né? Ou simplesmente só nível de guia, tá? Então, aprovado a nível de guia de 63%, desativado 24%, né? Inconclusivo 10%, possível negado 1,88%, tá? Esse é nível de guia. Campinas, outro caso, aprovação de 50%, o volume de Campinas é absurdo, bem grande, né? Passa muita guia pela gente. Mas a metade do que passa em Campinas a gente já consegue absorver hoje em dia. Um volume bem grande, né? Tá? Painel do cliente, que tem os modelos, painel de cliente, a gente pode parametrizar, né? Parametrizar por código, por guia, por regulamentado, por intercâmbio, urgência, emergência, especialidade. Tá? E ali temos também, ali tem aquele status, aquele pontinho ali, o que é? A gente pode, sabe que é uma coisa nova, tá, pessoal? Então a gente consegue fazer e liberando procedimentos, liberando aos poucos códigos, né? Não precisa passar todos os códigos de uma vez só, né? Vamos começar com os códigos mais simples, com código de racionalização, vamos evoluindo, né? Importante que vocês peguem segurança na ferramenta, a ferramenta aprenda com a resposta de vocês, ela trabalha junto com o médico auditor, né? Para que a gente consiga ter um resultado melhor, né? Então não precisa assim, tem que passar tudo na minha IA, não. Faça o que quiser, né? Algumas EMEs têm 30%, 40%, 50% dos códigos só habilitados, não tem tudo, tá? A gente sempre acha que tem que habilitar um número razoável para poder também compensar o ROI, né? Não vale a pena tudo botar ela habilitada para meia dúzia de códigos, tá? Então, o portal do cliente, que é como que vocês vão ver isso, né? Vão ver essa solução por dia, aprovado, tipo de procedimento, tipo de resposta, taxa de concordância. Plano de controle, sempre que tu quer desabilitar algum código, a gente vai te perguntar o porquê, se é porque está descalibrado, se é porque esse guia, essa código que tu quer que teu médico fique fazendo, né? Tu tem uma indicação diferente nela. Júlio, mas eu desabilito um código, pega lá, a ANS colocou uma regra nova. Quanto tempo ele volta? Não sei. Pode levar um dia para voltar, ou levar um ano, depende da massa de dados que tenha, né? Se todos os Unimedes começaram a passar muito esse código ao longo do dia, mudou a regra, em pouco tempo a gente já tem a nova resposta da solução. Caso o seu código que seja muito esporádico, tem toda uma massa crítica mínima, né, para fazer isso acontecer, né? Falei um pouquinho já da integração do autorizador aí com o famoso autorizador, né? Quais são as vantagens? Primeira vantagem é a experiência para o cliente, né? Para médico e para paciente cooperado, né? Para paciente e para médico. Então, o cara consegue, na hora, já ter aprovação. Vitória, fiz uma pesquisa que o tempo deles numa guia, do início ao final, desde a entrada até o final, era de mais ou menos 60 horas, tá? Desde que entrou a autorizaí, agora leva 11 horas e meia, então, médio deles espera. E a demanda de call center, a demanda de atendimento presencial, né? O aumento do teu CLA, isso é uma coisa meio lógica, porque tu está fazendo muito mais rápido, né? A gente só trabalha com dados anonimizados para a questão da esqueci agora, a questão da LGPD, né? Que eu falo da INLP, da LGPD. Então, a gente não sabe que é um médico, não sabe que é um paciente, isso não nos interessa. E isso cria uma isenção, isso cria um diagnóstico, cria uma consistência no resultado, né? Não tem um médico que conhece paciente, ninguém conhece ninguém, simplesmente é um número passando outro número,
né? Um número pedindo um exame para outro número. Então, isso também é uma vantagem legal do consórcio, que tira o viés humano do negócio. Terceiro caso, a otimização do tempo dos auditores é meio lógica, né? Se o auditor fica 3 horas fazendo guia num dia, vai ficar 15 minutos. Eu dou um exemplo uma vez um exemplo bem legal, que eu operei meu joelho há pouco tempo, e eu estava com o médico do meu convênio pediu uma cânula de 5 mil reais. Eu falei, 1 minuto, tá. 5 mil reais, tá? O que aconteceu? O médico do meu convênio ligou pro meu médico e falou, cara, essa cânula tá cara, tu troca por uns 3 mil reais, que eu aprovo. O cara mudou a cânula e aprovou. Ou seja, quando usou 2 mil reais é uma ligação. O que a gente prova? A gente testa que o nosso médico não tem tempo para fazer isso, né? Então, reduz o custo da tua operação, decurso de prazo. A Vitória também viu que 77% passavam em decurso de prazo poderia ser negado, eles não negavam por não ter tempo, hoje eles negam. E no longo prazo diminui o NIP e diminui a judicialização. Aqui tem um QR Code, caso vocês queiram fazer um teste, queiram conversar com a gente, preencher o formulário, tá? Todos os meus contatos, uma de vocês eu já tenho, mas quem quiser, estou à disposição para conversar, para me mostrar o painel funcionando online, ao vivo, né? Era isso, pessoal. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Livsen. Prazer falar com vocês. Júlio, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, mostrar aí um pouquinho do Autoriza aí, um trabalho fantástico que vocês estão fazendo com todas as Unimeds. Pessoal, todos aqui, muito obrigado. Muito obrigado, Eliezer da Biodoc, Matheus da Datla, Diego da Interol, Scott e Pedro da Nama, Júlio da Triagem. Obrigado pela apresentação que vocês fizeram aqui para todo mundo do sistema. Agradeço a todos. Deixa eu só aqui. Júlio, sua tela ainda está aqui? Acho que eu travei. Diego, Scott, Júlio, Eliezer, Matheus, então todo mundo que tem aqui acreditado aqui no trabalho da Vital e tem sempre se posicionado e colaborado nas ações. E agradecer aí o pessoal que também acompanhou e que também acredita na Vital, que também busca soluções por meio da Vital, e dizer que é uma felicidade muito grande chegar aqui nesse encerramento de ano, quase basicamente uma ação de encerramento de ano, reapresentando aqui os nossos parceiros e apresentando os novos parceiros. E dizer também que 2023 eu acho que vem com bastante novidade aí de todos os lados, tanto pelos as startups parceiras aqui com a gente, quanto pela própria Vital. Então, espero que a gente possa já poder já compartilhar informações novas com vocês logo no início do ano. Então, fiquem espertos aí com as mídias sociais, aquela coisa. Eu sei que o pessoal não sai do Instagram, né? Não sai do Instagram, do LinkedIn, então as coisas vão aparecer por lá, vão pipocar as informações aí em algum lugar. Gente, obrigado mais uma vez. Valeu, grande abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço, boas festas.